Dia, igreja, a graça e a paz, amém? Hoje é domingo, domingo onde celebramos aí, comemoramos o Dia dos Pais, né? É um dia todo especial. Nós queremos aí aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aí a todos os pais que estão participando da escola dominical. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ter um domingo abençoado, cheio de muita paz, muito amor, com toda a sua família, amém? Amém. Vamos lá, a nossa escola dominical. Hoje a lição ela traz um título, né? A edificação, o caminho da maturidade. E o objetivo é nós entendermos lá que o reino de Deus depende da contribuição de todos para a edificação de todos, né? E um texto que eu achei muito importante para explicar esse objetivo, ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Nós não vamos lê-lo, mas é muito conhecido. Ele trata lá dos dons espirituais, a diversidade de dons espirituais. Por que que Deus deu tanto dons à sua igreja, né? O dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de fé, né? O dom da cura, o dom de operar milagres, o dom da profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, né? Por que que Deus deu tanto dons, né, à sua igreja, né? E é muito simples a gente falar, entender isso, porque a própria Bíblia fala, né, visando sempre o bem comum. Foi para edificar a igreja que Deus deu essa diversidade de dons, para que a igreja toda fosse edificada, que ela se edificasse mutuamente, né? Então, nós podemos concluir que todos nós somos importantes para a obra do Senhor, todos nós somos importantes dentro da igreja, né? Todos nós temos um papel ali para ser cumprido dentro da igreja, amém? Nós vamos ler lá o nosso texto áureo da nossa lição, que é a base, né, para que a gente inicie a nossa lição. Nosso texto áureo, ele está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, né? Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quando nós lemos esse versículo isoladamente lá, que Paulo escreve à igreja de Colosso, nós não podemos imaginar, né, qual é o objetivo que Paulo está dizendo à igreja de Colosso, né? Nós precisamos entender o contexto para entender o que Paulo está querendo dizer aos irmãos lá da igreja de Colosso. Primeiro, a cidade de Colosso era uma cidade que teve seus dias de glória na época do Império Grego, né? Era uma cidade muito forte, economicamente falando. Ela tinha uma produção de têxtil muito forte na época, né? Mas já no período do Império Romano, ela teve um declínio, né? Não um declínio porque as cidades circunvizinhas, elas cresceram muito, né? A cidade de Laodiceia, a igreja de Herápolis, né? Elas cresceram muito e acabou tirando esse brilho, né, que existia na cidade de Colosso, né? E a igreja de Colosso, ela foi fundada no período da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? A cidade de Colosso ficava em torno aí de 160 quilômetros de distância de Éfeso, né? Mas com certeza, a maior figura importante ali na fundação da igreja está na figura de Epáfras, né? Que é bem mencionado no livro de Colossos, né? A carta de Paulo, né? A carta de Paulo, ela tem um objetivo de orientar doutrinariamente o que estava acontecendo lá na igreja de Colosso. O que parece que estava acontecendo lá era uma mistura doutrinária, né? Colosso, por ser uma cidade que abrigou gente de várias regiões, cada um parece que trouxe ali uma tendência, né? Uma questão cultural, uma prática que eles já existiam, e eles estão trazendo isso para dentro da doutrina, né? Aí parece que tem ali o velho judaísmo que Paulo combateu duramente dentro do seu ministério,
a questão do gnosticismo, a questão do cerimonialismo, de filosofia de vida, né? Paulo, ele orienta os colossenses que não tem aquela preocupação exagerada com os rituais e com o cerimonialismo. Ele pede para que abandone essas questões heréticas, essas heresias, né? Para que essas heresias não entrem dentro da igreja. Paulo, ele faz uma forma de confrontar a vida que eles tinham anteriormente e a vida que eles estavam levando agora, né? Mas tudo isso a gente vê que é uma questão que influenciou na doutrina, é uma questão cultural, é uma questão que hábitos e costumes que as pessoas trouxeram, né, da sua velha vida, né, da forma que eles viviam para dentro da igreja, né? Então nós vemos que a questão da educação são hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, hábitos que a gente adquire pelo meio que nós convivemos, meio social que você vive, né? Que você adquire alguns tipos de costume, alguns tipos de conceitos, né? O meio familiar, né? A estrutura familiar que você tem, né? Também acaba influenciando muito na questão doutrinária, na questão cultural sua, né? A questão da cultura regional, né? Como que a região se comporta culturalmente, o que acaba influenciando, né, aquela cidade, né? A formação acadêmica também, é claro, com certeza isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso acaba influenciando a doutrina da igreja, né? Por isso que a Bíblia nos motiva, né, a nos educarmos mutuamente, né, ajudando um ao outro, né, a formar um caráter cristão, para que nós possamos viver de uma forma agradável a Deus, né? Esse é o objetivo da igreja, né, de estarmos juntos. Por isso a diversidade de dons, para que a gente possa nos edificar uns aos outros, né? A educação, a edificação é um processo contínuo. A edificação não é um processo que tem um período que você atinge e aí você não precisa mais da edificação. A edificação, ela nasce conforme nós fazemos uma decisão ao lado de Cristo e nós vamos trilhando esse caminho até o dia que nós partimos desse mundo ou Cristo voltar, né? A edificação é um processo que vai pela nossa vida toda, né? É um aprendizado de vida que nós vamos levar. Quando nós olhamos aí para a igreja de Coríntios, né, como essa igreja enfrentou problemas, né? Coríntios também, nós podemos dizer que era uma grande cidade, uma grande metrópole, né? Uma rota comercial muito grande, e também ali havia gente de diversos lugares, né? E a gente vê pessoas, né, líderes dentro da igreja tentando dividir a igreja, usando a figura de Paulo, de Pedro, de Apolo, né? E a ponto de Paulo, né, ter que falar para eles que Paulo e Pedro e Apolo era simplesmente uma ferramenta, né? Porque era Deus que dava o crescimento, né? E nós vemos realmente sérios problemas na igreja de Coríntios, né? Problemas de imoralidade, onde o filho quer deitar-se com a mulher do seu pai, brigas entre irmãos que levam aos tribunais, né, trazendo vergonha à igreja, né, a questão da prostituição, a questão da ceia do Senhor, que perdeu totalmente o sentido, né, pela forma que eles estavam conduzindo, né. A igreja deve ser um local de edificação espiritual, onde o homem ele precisa estar fundado, né? A igreja precisa estar fundada na palavra de Deus. A igreja que não tem a base dentro da palavra de Deus é uma igreja que não vai atingir seu objetivo. Ela não vai atingir o objetivo que é o maior objetivo, expandir a palavra de Deus, dar edificação ao povo de Deus, para que eles, enfim, tenham uma vida agradável diante de Deus. A questão da comunhão da igreja com Deus, a questão de comunhão, os irmãos com irmãos, né? Isso são condições necessárias para que haja realmente um crescimento espiritual, para que haja uma instrução de um para com o outro.
Outro ponto importante em relação ao crescimento é a questão da submissão à vontade de Deus. Como isso é difícil, né? A questão de submeter à vontade de Deus. Nós vemos aí, biblicamente, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, homens que realmente relutaram em fazer a vontade de Deus. Deus levantou profetas, né, no meio do povo para que direcionasse, para que apontasse o erro do povo, para que o povo convergesse dos seus caminhos, né, para que andasse diante de Deus, para que Deus pudesse ser o seu Deus, para que Deus pudesse abençoá-los, né? Mas homens que se desviaram e o fim foi trágico. Nós podemos ver tanto o reino do norte como o reino do sul são levados para o cativeiro, porque foram desobedientes à palavra do Senhor, porque foram desobedientes àquilo que Deus havia determinado, né? E não escutaram aqueles homens que Deus levantou. Isso também nós podemos ver no Novo Testamento, né? No Novo Testamento os apóstolos também enfrentaram grandes dificuldades para combatendo os conceitos da tradição religiosa, né? A grande dificuldade de apresentar Cristo como o Messias, né? E hoje em dia também nós temos a dificuldade, né? Quando somos confrontados com a palavra de Deus, às vezes achamos que esse versículo, essa questão não é bem para mim, né? Isso aí eu posso pular, né? Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar o seu irmão, perdoar uma pessoa, né? E a Bíblia diz que nós devemos perdoar, né, o nosso irmão, como também Cristo nos perdoou, né? E às vezes a gente vê essas dificuldades. O homem só pode ser edificado quando as coisas espirituais forem mais importantes do que as coisas materiais. O homem ele tem que aprender a abandonar o orgulho, né? Abandonar o egoísmo. Senão, se ele não fizer isso, jamais poderá experimentar esse crescimento, né? O homem deve desejar o crescimento espiritual. O homem deve ansiar por esse crescimento, né? Mas é fundamental que tenha ocorrido pelo menos 3 transformações na vida do homem para que esse crescimento possa ser real. Primeiro mudança significativa que tem que ter na vida do homem é a transformação da mente. Se não houver uma transformação da mente, dificilmente ele vai desejar o crescimento espiritual. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se não houver uma mudança de padrão, se não houver uma inversão de valores, se não houver uma mudança da forma de pensar, nós não vamos conseguir experimentar qual é a vontade de Deus, né? Então, essa questão de mudança da mente, né? Mudança de forma de pensar, é fundamental para que possa haver o desejo do crescimento espiritual. Segundo item que a gente poderia dizer é que para que haja o desejo espiritual, a mudança da mente, agora a mudança dos sentimentos, né? Como é difícil a gente falar de sentimento, né? Em pessoas que carregam uma carga muito pesada, né? Uma carga onde tem ódio, onde tem tristeza, impaciente, amargurado, raiva, né? Uma pessoa que não sabe perdoar. São sentimentos que torna essa pessoa difícil, um sofrimento espiritual, um sofrimento sentimental muito grande, né? Onde a Bíblia diz que o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, 20 a 23, ele diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei, né? É uma transformação dos seus sentimentos, é a liberação de perdão, né? É uma raiz, né? É um sentimento que fica corroendo a pessoa por dentro. Enquanto a pessoa
não se libertar desses sentimentos negativos, né? Ela não pode experimentar uma experiência real com Deus, ela não pode experimentar o desejo, né, de um crescimento espiritual. Outro item que nós podemos citar é a questão do testemunho, né? A Bíblia diz que pelo fruto vos conhecereis, né? Não pode você não pode colher uma uva, né, de um espinheiro ou colher um figo de erva daninha, né? O João, né, foi uma das mensagens, né, que realmente no Novo Testamento impactou a sociedade naquela época, onde ele falava assim que tinha que ser produzido frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, tinha que ter uma conversão de vida, uma mudança de vida, porque se não houver uma mudança de vida, então não há realmente um crescimento espiritual. Se não houver essa mudança de vida, como que você vai haver esse crescimento espiritual? Então, a transformação da mente, né? A transformação da mente, dos seus sentimentos e a transformação do testemunho, da mudança de vida, uma volta, né? Não podemos viver uma vida infantil, espiritual, não podemos viver essa infância espiritual. Essa questão não é o tempo que eu tenho dentro da igreja que determina o meu amadurecimento espiritual, mas é a intensidade de viver o verdadeiro evangelho que determina esse amadurecimento. Paulo nos orienta que devemos suportar os fracos na fé, né? Ele fala que nós que somos fortes devemos suportar os fracos, suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, mas cada um de nós deve agradar ao seu próximo para que o bem dele, para o bem dele, a fim de edificá-lo. A igreja é o lugar onde nos fortalecemos, a igreja é o lugar onde somos ensinados, somos encorajados, somos aconselhados, e a igreja é o lugar onde somos alegres, podemos nos alegrar uns com os outros, né? Paulo expressa essa ideia, né? Em Romanos capítulo 14, versículo 19, ele diz assim: por isso esforçamo-nos em prover tudo o que conduz à paz e à edificação mútua, né? É fato, irmãos, que o fato é que através do ensino da palavra ou da experiência de vida, o exemplo de vida, o nosso testemunho, podemos edificar a vida do nosso próximo. Nós fazemos parte do corpo, o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, a igreja, né? Lá em Efésios 4:16, ele diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós somos importantes, todos nós podemos contribuir com a igreja, todos nós podemos fazer parte dessa igreja, né? Nós podemos concluir esse estudo, podemos concluir essa meditação, né? Que nós fazemos parte dessa família, que nós fazemos parte de uma família onde Cristo é a cabeça. Nós podemos dizer que nós somos fundados sobre a rocha, né? Que Cristo, que a Bíblia é a base daquilo que nós acreditamos. Deus deu dons aos homens para que nós pudéssemos edificarmos mutuamente, para que nós pudéssemos viver em harmonia, viver em igreja, né? E que essa igreja possa edificar a vida uns dos outros. Nós podemos dizer que a nossa mente tem que ser renovada, né? Não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nós temos que transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. E por último, nós podemos dizer que toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, ela é uma forma de instrução. Ela foi inspirada por Deus para nos orientar, para nos dar condição de nós divulgarmos a Palavra de Deus
para que nós pudéssemos falar da palavra de Deus às pessoas e que essas pessoas pudessem vir a aceitar a Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que Deus possa completar essa lição no coração de vocês. Amém? Deus abençoe a todos.